Passo a palavra à doutora Ana Luísa Vogato de Oliveira, que falará pela ANB. Obrigada, presidente. Eu não poderia deixar de tirar um minuto do tempo que eu tenho hoje para aderir a todas as homenagens feitas a Vossa Excelência e dizer aqui de uma forma muito singela e com palavras bem mais simples do que aquelas que poderiam expressar a relevância de sua trajetória, de que Vossa Excelência é um exemplo de profissional, não só por sua conduta irretocável, mas também por sua humanidade. Foi um grande privilégio assistir um pouquinho da sua atuação do lado de cá e tenho certeza que deixará um grande legado para todo o Poder Judiciário. E, dito isso, eu gostaria de cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras e dizer aqui hoje, nesse dia, Excelências, que o direito admite muita coisa. Admite, inclusive, a restrição do direito constitucional à liberdade de expressão. Mas ele não admite tudo. E eu penso que não admitiria a penação de um magistrado em um caso como esse. E isso já revelaria a ausência de justa causa para a instauração de um processo disciplinar nesse caso. O pedido de providências ele intenta revisitar uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que arquivou a reclamação disciplinar contra o magistrado, que foi proposta pelo colega advogado, que compareceu aqui hoje para fazer sustentação oral, que atuou no caso que ficou conhecido como júri da Boate Kiss. A tragédia da Boate Kiss, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2013, ela gerou e ainda gera muita comoção em toda a sociedade. Ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, naquela madrugada, muitas jovens vidas foram perdidas. E isso gerou uma grande sensibilidade para todo o caso. Foi o que a gente considera de uma das maiores tragédias da história brasileira recente. E, justamente pela quantidade de vítimas e a sensibilidade do caso, o júri demorou longos 10 dias e ocorria em todos os turnos, manhã, tarde e noite. E, por isso, demandar uma carga psicológica muito extensa de todos que estavam ali, principalmente dos jurados, ele teve que ser paralisado diversas vezes ao longo desses 10 dias. E uma dessas pausas ela foi indicada pelo advogado do caso como uma suposta reunião secreta que teria havido ali entre esse magistrado e os jurados, e depois, na tentativa até de levar esse júri a uma anulação, que foi bem sucedida, porque o júri ele foi efetivamente anulado. E, diante dessa repercussão e das insinuações de que teria havido ali essa suposta reunião secreta que não condizeu com a verdade dos fatos, inclusive com várias repercussões na mídia de ter havido essa reunião, até mesmo algumas insinuações um pouco mais duras com o Ministério Público, de aceita que o júri tinha sido anulado, o magistrado entendeu ali por bem, para defender a integridade daquele ato, a integridade daquele júri, emitiu uma nota de esclarecimento sobre tudo o que tinha acontecido ali naquela reunião. E é esse o fato que está sendo atribuído como irregular ao magistrado aqui, a sua manifestação na nota de esclarecimento. Mas essa nota de esclarecimento ela tem um cunho muito técnico, informativo, é sóbrio, com o devido dever de cautela e de reserva pelo magistrado. Da leitura da nota, e é muito importante essa leitura, seria imprescindível que todos os conselheiros tivessem a oportunidade de lê-la, verifica-se que não houve nenhum excesso de linguagem pelo magistrado e nem mesmo ali uma crítica ao Poder Judiciário ou qualquer instância. Ele relatou como funciona o júri, o que demandava de carga psicológica e até mesmo de cuidados físicos de alguns jurados que tiveram que ser atendidos ao longo de todo esse júri, e explica ali também toda a gentileza e o trato que ele, nesse caso, em todos os outros casos, lida com os jurados. E isso foi colocado na representação como uma forma de autopromoção do magistrado, como se ele quisesse ser ali um bom samaritano. Mas, na verdade, não houve nenhuma autopromoção pelo juiz, muito pelo contrário. Ele só estava ali narrando tecnicamente o que havia acontecido com o intuito de proteger a imagem do judiciário e de todos aqueles atos praticados. O advogado ele também retira trechos de algumas manifestações do magistrado nesses vídeos que foram citados, mas até assistindo esses vídeos, dá-se para ver que não houve excesso, a linguagem sempre sólida, sóbria, com muita cautela e muita reserva, sem nenhum excesso. O magistrado tanto nunca tentou autopromoção que, quando convidado como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para palestrar, sempre pedia que fosse retirada a indicação de que ele teria presidido o júri da Boate Kiss. Então, diante de tudo isso, eu pergunto, Excelências, onde está aqui a conduta irregular do magistrado? Cadê a tipicidade dessa conduta?
A liberdade de expressão do magistrado seria restringida a esse ponto, que ele não poderia emitir um esclarecimento de cunho técnico informativo para defender ali a integridade de sua conduta. O próprio entendimento do Conselho Nacional de Justiça é o de que a liberdade de expressão dos magistrados tem que se coadunar com aquilo que é necessário para garantir o cumprimento dos princípios da magistratura. E dentre os princípios de Bangalore, ditados pela Organização das Nações Unidas, está o da transparência e o da idoneidade, que é de oportunizar à sociedade a transparência de todos os atos que são praticados. E, a propósito, o grupo de integridade que foi formado para constituir esses princípios de Bangalore, ele foi formado justamente para debater o problema que estava havendo e diagnosticado em todos os continentes de que a sociedade ela estava perdendo a confiança em seus julgadores. E os princípios que são utilizados aqui agora para tentar apenar esse magistrado foram constituídos, na verdade, justamente para proteger o que o magistrado estava tentando proteger, que era a idoneidade e a integridade da imagem do Poder Judiciário. Então, tolher a possibilidade de um magistrado divulgar essa nota e se manifestar de forma técnica, sem autopromoção, sem desvirtuar o intuito de sua profissão, seria ferir a liberdade de expressão. E nós sabemos que a liberdade de expressão ela não é absoluta, que ela tem certos limites, mas ela não pode ser extirpada totalmente. A livre expressão dos juízes é, inclusive, um tema de interesse internacional. Em consulta feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2015, a Comissão de Veneza, concluiu-se que é garantida a liberdade de expressão dos magistrados com algumas limitações para garantir a independência e a autonomia do judiciário. Mas, justamente também para garantir a independência e a autonomia, é que a Corte Europeia de Direitos Humanos entende que qualquer interferência na livre expressão dos magistrados tem que ser feita de forma minuciosa e detalhada caso a caso. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, também em relatório de 2019, ressaltou que, principalmente por esses princípios básicos da magistratura, os princípios de Bangalore, existem situações em que o juiz tem o dever moral de se manifestar, como acontece na ruptura da ordem constitucional, em que ele precisa defender o restabelecimento da democracia. Então, por isso, aqui não caberia tolher a livre expressão do magistrado se ela não ocorreu de forma excedida, se não teve nenhum excesso, se não teve nenhuma crítica às prerrogativas do advogado ou crítica a outras decisões. Então, não há justa causa para revisitar essa decisão de arquivamento da reclamação disciplinar e abrir o PAD aqui. O próprio processo administrativo disciplinar, como o Conselho reconheceu em última sessão, quando ele é aberto, ele é um PAD aberto, ele não deixa de ser um PAD aberto. E o PAD não é investigativo, ele é um processo sancionatório. Então, se nós não vemos a justa causa aqui, porque são atípicas as condutas, porque o que é alegado do artigo 12 e 13, que é de autopromoção ou de excesso de linguagem, não aconteceu no caso, e o artigo 36 também, que seria de falar sobre um processo em julgamento, que não estava mais sob a tutela dele, esse julgamento, também não pode ser considerado aqui. Então, não tem nenhuma conduta típica que possa levar à abertura desse PAD e, por isso, seria desarrazoada a sua abertura. Então, por isso, a AMB vem aqui pleitear o arquivamento do pedido de providência sem instauração do processo administrativo disciplinar. Obrigada.